Foi? A graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Você está bem? Tudo está dentro dos conformes, dentro do controle da vontade de Deus. Deus é bom. Deus é bom a todo tempo, a toda hora, a todo instante. Aproveitando o tema da manhã de hoje, quem leu? Quem recebeu? Quem fez a leitura do tema de hoje, na manhã de hoje? Amém? Quem fez a leitura? Quem viu? No grupo? Amém. Eu queria convidar você nessa noite a abrir sua Bíblia no segundo livro da lei, no capítulo de número 13. Qual é o segundo livro? Qual é o segundo livro? Êxodo. Meu óculos, eu acho que está lá dentro. Capítulo de número 13, versículo de número 7. Ou melhor, 17. O tema da minha Bíblia, o epígrafe da Bíblia, diz a partida dos israelitas. Você conhece essa história? Moisés chega diante de Deus e pede a Faraó para que Faraó deixe o povo dele ir embora. E o povo ia embora para onde? Obrigado, Rivan. Ir embora para onde? Para a terra prometida. Capítulo 13, versículo 17 diz assim: quando o Faraó deixou sair o povo, Deus não guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto. Pois disse, se eles defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito, preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento, quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês, leve então os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sicote e acompanharam Etão junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho. De noite, numa coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. O tema que eu vos trago nessa noite, irmãos, é caminhos da vida. No dia de hoje eu postei no nosso grupo uma reflexão muito rápida e falando do caminho da vida, do caminho que nos leva a lugares. E o tema foi caminhada da vida. E o que é caminhar? O interessante é que quando as pessoas pregam o evangelho para a gente, elas dizem que sempre tem quantos caminhos? Quantos caminhos? 2 caminhos. 2 caminhos. E esses caminhos são importantes porque Isaías
55, versículo 8, diz que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Isaías 55, versículo 8, Heitor. Porque os meus pensamentos não são os vossos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Em Êxodo, versículo 13, versículo 17, diz que Deus os poderia ter guiado por um caminho mais curto. Mas teria que ser enfrentado quem? Os filisteus. E Deus não queria que ao sair do Egito, os judeus, os israelitas, enfrentassem já de imediato uma batalha. Eu escrevi no dia de hoje que caminhar é um ato contínuo de movimentação. O desafio da caminhada é o seu começo. Por que caminhar? Para que caminhar? Aonde quero chegar caminhando? Quando você é desafiado a caminhar, quem caminha aqui? Quem faz caminhada? Vocês escolhem um horário, vocês escolhem um dia, não é? E qual é o propósito? Saúde, não é? Você escolhe caminhar por causa da saúde. Alguém escolhe caminhar por outro motivo? Alguém? Alguns caminham para conversar com Deus. Sabia disso? Alguns caminham não só pela saúde física, mas caminham pela saúde mental e pela saúde espiritual, porque precisam caminhar e conversar com Deus nas caminhadas. Pode perceber que muita gente gosta de caminhar na praia. E de vez em quando você vê gente doida falando sozinha. Não é doida? Gente que fala sozinho não é doido, né? Não é tido como doido. E se eu dissesse que nessa caminhada as pessoas começam a conversar com Deus? E conversar com Deus, como é o nome disso? Oração. Nossas caminhadas, é preciso caminhar por causa do corpo, da saúde e da mente. É preciso caminhar para sentir o frescor do dia, o calor do dia, a vitamina D. Preciso caminhar para sentir a brisa da noite. Preciso caminhar para penar melhor, para falar com Deus, ou nada falar, ou nada apressar. Preciso caminhar para aprender, para crescer, para evoluir. Mas não posso me esquecer de onde tudo começou. O que eu vou perder e o que eu vou ganhar na caminhada da vida. Existe uma caminhada, que esta caminhada é a caminhada da vida, e que a gente escolhe com quem quer caminhar, com quem quer conviver. E o interessante é que quando a gente chega numa certa idade, eu ainda não estou a ministrar, ainda é introdução, mas de vez em quando a gente gosta de um caminho muito largo. E a minha Bíblia diz que na vida tem dois caminhos. Um caminho largo e um caminho estreito. Muitos que começam no caminho largo. Mas tem gente ao nascer já começa a caminhar no caminho estreito. Porque há muitas lutas de vez em quando em uma caminhada.
Em uma caminhada, somos desafiados como queremos viver, ser visto. O que é que ganhamos? Quem deixamos para trás ou que fizemos? Aquilo que plantamos também será aquilo que colhemos. Uma boa caminhada, mas existem caminhadas difíceis. Um momento de caminhar sozinho e há momentos de caminhar com alguém. Todavia, para podermos caminhar, precisamos saber quem será o nosso guia na caminhada. Jesus, no capítulo 14 do Evangelho dele, segundo escreve João, 14:6, ele diz que ele é o caminho, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. A pergunta que eu te faço nessa noite é: em que caminho você está? Você pode estar aqui dentro da igreja e ao mesmo tempo estar perdido na sua caminhada? Hoje eu estava conversando com o Rivail, com a irmã Jace, com o irmão Hélio, e vinha conversando com um colega dentro do ônibus, do BRT. E ele me disse que saiu de uma determinada igreja e está montando uma comunidade. Nesse momento, irmãos, me permita contar. Eu tenho muito assunto para falar sobre a caminhada, mas me permita contar esse testemunho. Talvez você não conheça seu pastor direito. Em 1999 para 2000, eu me converti na Igreja Batista Central do Jordão. Aos 3 meses de convertido, eu entrei no seminário. Quantos meses, pastor? 3 meses. Fui batizado nas águas, e assim que fui batizado, um amigo de caminhada, um amigo que me amava, um amigo que tinha uma visão de Deus, um amigo que sabia o que era o Evangelho, um amigo que entrou no seminário comigo, entrou só para me deixar lá. Me mostrou o seminário aos 3 meses, 4 meses de novo convertido, já batizado. O interessante é que quando eu fui levado ao seminário, quando eu fui levado àquele lugar, qual era o seminário? O seminário da Estiadeb, Seminário das Assembleias de Deus. Antes disso eu fui conversar com o meu pastor, porque ovelha que é obediente prospera. Olhe, muita gente aí faz caso de pastor, não sabe o problema que arruma para a sua vida. E aí eu cheguei para o pastor Braz Gomes da Rocha e disse: meu pastor, fui convidado a fazer um seminário, achei interessante estudar a Bíblia com profundidade. Qual era o meu propósito na caminhada? Qual era o propósito? Estudar a Bíblia com profundidade. Ele chegou para mim e disse: Elândio, veja só, você é muito novo e eu não posso te mandar para o nosso seminário, porque o nosso seminário eu teria que passar seu nome na reunião, que esse é o correto. Pode existir 10.000 seminários por aí. Se alguém chegar para o pastor Elândio e dizer assim: pastor, eu vou fazer seminário, eu digo: vai-te embora, o problema é teu. Correto? Se quando chegar na porta do seminário, o seminário for um seminário sério,
vai dizer, olha, a gente precisa da carta do seu pastor e da autorização de uma reunião que você foi escolhido para vir. Aqui teve um rapaz, um pouco translocado do seu papel, que queria ir para um seminário e disse, pastor, eu vou para o seminário. Eu disse, vai na bênção, vai com Deus, Deus te acompanhe. Só que quando ele chegou lá no seminário, o seminário disse, pode voltar, viu? Você vai ter que ter a carta do seu pastor, você vai ter que... Porque quem manda alguém para o seminário não é a pessoa, é o pastor. E aí, eu cheguei para o meu pastor e ele disse, Erlândio, você é muito novo. Mas o seminário lá lhe aceitou. Eu disse, pastor, eu fui levado por um amigo somente com o intuito de aprender Bíblia. Aí ele fez, olha, mas o seminário lhe aceitou. Eu disse, você vá ficando. Vá ficando. Esse caminho aí é um caminho bom. Vai estudar. Você quer aprender Bíblia? Toda escola bíblica dominical, quando eu vinha do seminário durante a semana e eu trabalhava e fazia seminário e não perdia os cultos da minha igreja, que é uma história, meu irmão, quando eu me lembro dessas coisas, eu me lembro que eu era crente de direito, de fato mesmo. Então não adianta cantar aquela, só quem tem raiz tem história. Não adianta cantar essa música se não tiver história. Você está entendendo? Não adianta cantar louvores que falem raiz, luta, se você não tem história para cantar. E aí, eu fui para o seminário, comecei a aprender algumas coisas muito interessantes, introdução bíblica, um bocado de coisa. E nos 25 anos da igreja, o caminho que eu trilhei, o caminho que eu escolhi, o que apareceu para mim, o que, ao aparecer, eu consultei meu líder espiritual, eu orei a Deus. O caminho que eu trilhei era um caminho muito bom. Mas houve um dia que eu queria sair desse caminho. Eu disse, não dá mais para pagar seminário. E eu vou sair. E foi quando apareceu a Faté, do pastor Idelberto, que hoje é a Fatim, ali na Ibiribeira. O curso de pedagogia mais barato do estado, que foi até sofreu uma retaliação de algumas faculdades do estado. Eu fui para ali porque o meu curso teológico não é só um curso de seminário, mas é um curso reconhecido pelo MEC, que hoje curso de teologia só o Unicap está reconhecendo. Olha, quando você entra no caminho, irmãos, que a bênção de Deus está, tudo prospera. Tudo prospera. Hoje quase ninguém tem curso de teologia reconhecido. Mas quando eu saí da Estiadeb e fui para Fatim, que hoje é Faté, Fatim, é a mesma. Quando eu cheguei lá, também um sentimento dentro de mim disse, não é o caminho. Saia. Nos 25 anos da Igreja Batista Central do Jordão, eu cantava no coral, eu era recepcionista da igreja, eu cantava no grupo de rapazes da igreja, eu cantava num conjunto de moças da igreja. Como pastor, eu era Jesus no Passeio da Tempestade, numa peça de teatro que as moças cantavam. Eu era o inimigo, o diabo, não pisa no inimigo. Bom, era quando tudo isso acontecia em sequência. Eu tinha que correr lá dentro e era uma loucura. Vocês estão entendendo, quem está no caminho não vive parado, não se escora. Nos 25 anos da minha igreja, Central do Jordão,
estava eu na ponta, meu amigo Isaías no meio, e outro colega que leu a Bíblia 5 vezes. De Gênesis a Apocalipse, ele leu 5 vezes. Eu era neófito na frente desses 2 colegas. Naqueles 25 anos da Igreja Batista Central do Jordão, quem ia pregar naquela noite, só quem é crente antigo conhece esse cidadão. Pastor Tio Moisés, Casa Amarela. Ali, Subla sabe quem é. Da cor do meu celular. Caba bom crente. O tema, renovação da águia. Ele estava ministrando nos 25 anos, a igreja lotada. Toda vez que eu lembro disso, eu fico arrepiado, irmão, porque é muito forte quando você está trilhando um caminho. Tio Moisés estava falando do renovo da águia. Ele para a mensagem, desce do púlpito e diz assim: nessa noite aqui tem um jovem que vai ser pastor. Olha, ele falou quantos jovens? Um jovem. Tem 2 jovens que vão ser de ministérios de louvor, ministros de louvor. E tem 3 que vão ser missionários. Tudo de Deus é determinado quando se está num caminho. Isaías olhou para mim e disse: o pastor é tu. Eu disse: tu está tirando, tu está com brincadeira, meu irmão. Deve ser, né? Não, eu sou profeta, Elândio. E o pastor aqui é você. E eu disse: não, Isaías. Eu acho que tu está equivocado. Aí ele disse, pastor Moisés parou e disse assim: o jovem quer vir, ou quer que eu vá buscar? Eita lá. Deus ainda fala, irmãos, para quem está no caminho. E para quem está fora do caminho também. E aí tio Moisés parou a mensagem e disse: vai vir ou quer que eu vá buscar? Isaías olhou para mim e disse assim: Elândio, vai-te embora. Eu disse: Isaías, eu vou para tu passar vergonha. Eu vou passar vergonha lá na frente, mas tu vai passar vergonha também. Fui-me embora. Na hora que eu saio, o outro colega também sai. Eu digo: pronto, a vergonha vai ser maior. O casal que era chamado ao ministério de louvor já esteve cantando aqui nessa igreja. Ele cantou aqui e a esposa dele pregou aqui no congresso de jovens. Um dos missionários da igreja já esteve aqui comigo. E quando eu fiquei aqui, o colega ficou do lado, o casal ficou do lado e os missionários ficou do lado, o pastor Moisés olhou e disse: eu chamei um para ser pastor, porque Deus mandou chamar, porque está no caminho, mas tem 2. E aí tio Moisés deu uma volta, Sula, no grupo. Olha, meu irmão, coisas de Deus não se explica. Ele deu uma volta, parou na minha frente e disse assim: o pai odeia crente. E é verdade. A mãe está fazendo de tudo para que fique na igreja. Eu disse: é verdade. Já saiu de um seminário e foi para outro. Eu digo: aí é demais. É verdade. E está pensando em trancar o seminário. Eu disse: é verdade. Mas foi eu que lhe chamei. Foi eu que lhe botei no caminho. É eu que tenho trilhado a sua vida. E aí começou o mistério, irmãos. Nessa hora o homem, o varão, o vaso, a vasilha, a caçarola, está de barro, está quebrada, está no chão, está derramando. Porque é Deus que está falando.
feito as promessas no sábado, veio o domingo, e na segunda-feira eu fui para onde? Para o seminário. Fazer o quê? Trancar o seminário. O que é que você aprende com isso? Você é humano. O que é que você aprende com isso? Que muitas vezes o que os seus olhos conseguem ver não é o que você está vendo. Deus disse a mim o quê? No caminho. Que ia pagar o curso, que ia resolver, que ia, mas eu não tinha mais prazo. Larguei do serviço, peguei o ônibus, com aquele celular Motorola que quase mata um, com a bateria, se jogasse era um tijolo. No meio do caminho um celular toca. Alguém diz, estás aonde? Eu digo, estou indo para a faculdade. Pronto, me espera na porta. Eu digo, o senhor está vindo para cá? Ele disse, estou, preciso falar contigo. E aí fiquei na porta esperando, tomando um manguzá maravilhoso. Mas eu ainda estava onde? No caminho. Fiquei lá na porta esperando, a autoridade chegou, parou o carro, botou a mão por cima do meu ombro e disse, onde é a secretaria? Eu digo, estou indo lá. Eu disse, vamos, eu vou contigo. Eu digo, tranquilo. Quando eu cheguei, que eu olhei para a professora Gerli, que estava lá sentada, ela olhou e disse, eita, um dos meus alunos mais queridos e do pastor, reitor dessa casa, veio fazer o que aqui na secretaria? Disse, eu vim trancar o curso. A autoridade do lado disse, não, ele vai trancar não, porque eu vou pagar o curso dele, os 4 anos que faltam. Quando você está num caminho, meu irmão, e Deus diz que vai fazer, Ele vai fazer. Você só precisa estar aonde? No caminho. Da porta larga ou da porta estreita? Na estreita. Vai haver algum momento que a porta vai ficar um pouquinho larga, que a gente precisa respirar. Mas quem sempre caminhou no caminho estreito, quando chega na larga, ele não se espalha, ele continua no caminho. O caminho é curto, mas precisamos continuar no caminho. Deus diz em suas palavras que os planos dos homens são muitos, mas o caminho de Deus é diferente. O homem tem muitos planos, mas quem executa é o Senhor, todos eles. Hoje eu mandei essa mensagem para muita gente que um dia foi daqui e que está afastada da casa do Senhor. Algumas me responderam chorando, outras me responderam dizendo, pastor, ore por mim. Outras que precisam consertar os seus caminhos, porque estão aparentemente na igreja, mas caminham no sentido contrário. Jesus trilhou um caminho. E um dos seus caminhos não foi um caminho muito satisfatório. Jesus sabia qual era o caminho do deserto. Existe o caminho da tentação. Você vai ser tentado. Satanás vai aparecer no caminho. Ele vai te oferecer ofertas. Ele vai te oferecer pratos de lentilhas. Ele vai te oferecer o mundo. Ele vai te oferecer fama. Ele vai te oferecer dinheiro. Ele vai te oferecer drogas. Ele vai te oferecer poder. Ele vai te oferecer um bocado de coisas. Mas se você souber o propósito pelo qual você está caminhando, nada disso vai te comprar. Você está num caminho. Houve um caminho que foi muito difícil para Jesus.
Caminho esse que você algum dia na vida já passou. Quantas pessoas te deixaram no meio do caminho? Quantas? Quantas pessoas disseram que eram seus amigos e quando você precisou deles, você estava agarrado num poste sozinho? Ou você estava dentro de casa desesperado e ninguém lá apareceu? Mas nesse caminho, você não está sozinho. Diferente do caminho que Jesus enfrentou ao chegar no Getsemane e olhar e procurar dos 120, 70, dos 70, 12, dos 12, 4, dos 4, 2, de 2, 1. E na hora do Getsemane, ninguém. Mas a oração de Jesus foi clássica. Ele sabia que não estava só. Mas houve um momento de silêncio que, num caminho, a gente não vai ouvir muita coisa. Aparta de mim, Pai. E nada ouviu. Pela segunda vez ele disse, Pai, aparta de mim, Pai. Nada ouviu. Pela terceira vez ele clama num caminho. Aparta de mim, Pai. Mas não faça segundo a minha vontade, mas segundo a tua vontade. E a palavra diz que os anjos vieram e o consolaram. Há consolo no caminho. Há consolo. Há resposta no caminho. Até na hora do sofrimento, quem está no caminho não fica só. Você vai ouvir, ele não é o Filho de Deus. Porque se fosse, tiraria nós aqui. Mas também você vai ouvir, lembra-te de mim, Senhor. Quando entrares no teu reino. Quando eu vejo aquelas fotos do Afeganistão, do Irã, de missionários que são enfocados, eu começo a rir. Como, pastor? Eu começo a rir. Não deles, de mim. Já viu como é que morre um missionário enforcado no Afeganistão? Rindo. Pelo menos o último que eu vi. Botaram ele em cima de um banco. E antes de puxar a corda, derrubar o banco, ele começou a rir. E aí alguém perguntou a ele, uma multidão assistindo, por que você está rindo? Ele disse, porque eu cumpri minha missão, estou voltando para casa. Eu vou seguir o meu caminho, porque minha missão eu já cumpri. E alguém disse a ele assim, alguém disse, empurra logo o banco, senão ele vai converter mais 100. Quando a gente está num caminho, irmãos, a gente descansa. Quando a gente está num caminho, a gente espera. Quando a gente está num caminho, a gente não fica desesperado. Quando a gente está num caminho, a morte é piada. Quando a gente está num caminho, uma dor faz parte do processo. Eu disse a Riva, disse ao pessoal, o que eu tento fazer no caminho todos os dias, todas as vezes que eu venho à igreja, não é impactar a igreja com mensagem. O
O que eu quero que o Espírito Santo faça na tua vida, que te transforme todo dia, para que você não saia do caminho. Você assiste uma novela e fica impactado, você assiste um filme e fica impactado, você escuta um louvor e fica impactado. Mas eu quero que quando você lê a palavra, escute a palavra, não só fique impactado, mas seja transformado. E aí você vai fazendo suas raízes. E pode vir um vendaval que vier, meu irmão. Mas do caminho você não sai. É por isso que o texto bíblico, e eu vou encerrar, para não chegar em casa de meia-noite. 2 Timóteo 3, 14, 17 diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de que o aprendeste, que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Isaías 35, 8, 10 diz: E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará Caminho Santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ali não haverá leão e nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por este caminho. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo e alegria, e eterna, e haverá sobre sua cabeça o gozo, a alegria, alcançarão, e deles fugirá toda a tristeza e todo o gemido. Você tem crédito com Deus? Tem? Como é que está a sua conta espiritual? Pastor, como é que eu crio minha conta espiritual? Em casa e aqui. Porque no dia que você precisar, você vai fazer igual o rei, virar-se para a parede e dizer: Senhor, sou pecador, mas eu estou no caminho, eu estou em Cristo. Amém? Vamos para casa? Porque a minha caminhada é longa, mas com muita alegria eu vou para casa. Amém? Fiquemos de pé. Irmãos, quinta-feira é culto de doutrina. Eu estou conversando com o dono da obra para saber se faço a Santa Ceia quinta ou espero o decreto do dia 6, porque o decreto encerra no dia 6. Se o decreto encerrar no dia 6, eu faço a Santa Ceia no próximo domingo. 12 no caso, né? 6, né? Né? 13, né? Eu faço dia 13. Se o decreto encerrar no dia 6. Mas aí eu resolvi esperar o decreto. Se o decreto encerrar no dia 6,
No próximo domingo, eu faço. Se o decreto não encerrar no dia 6, terça-feira, é Santa Ceia do Senhor. Amém? Amém? Pronto. Então, fica aí nosso aviso. Quinta-feira a gente está aqui de novo no nosso culto de doutrina. E aí venha que eu estou com 2 assuntos assim muito polêmicos: eutanásia e aborto. E aí, o homem tem direito de tirar a vida? Não é suicídio não, não sei. Quinta-feira. Aborto. Crente pode aceitar aborto? Pensar, né? Santo e querido Pai, eterno Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor me mostrou o caminho. Muito obrigado porque o Senhor me deu a vida. Muito obrigado porque o Senhor me mostrou a verdade, Senhor. Agora, ó Pai, nos leva no teu caminho para as nossas casas. Nos dá uma noite tranquila, um sono reparador. Uma semana abençoada, uma quarta-feira maravilhosa. Obrigado pela vida da irmã Janaína Xavier, ó Deus. Cuida dela, cuida daqueles que estão precisando, ó Deus. É isso que eu te peço e desde já te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso querido Pai, as divinas consolações e o poder do Espírito Santo estejam hoje para todo sempre com o povo de Deus, e todos dizem: Deus os abençoe aí que está aí no Face, na live. Deus continue te abençoando.